A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos de Deus estejam junto conosco, que estejam junto com você, onde quer que você esteja nesse momento, onde você parou os seus afazeres, para que você possa estar ouvindo a palavra de Deus. Como é o nosso costume, a nossa rotina espiritual e principalmente o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar no ensinamento do Senhor é um privilégio que nós temos, porque muitas pessoas gostariam de ter esse tempo e até mesmo alguém para que pudesse ler a Bíblia junto com eles, mas por muitos e muitos motivos eles não têm essa oportunidade. Então, irmãos, vamos agradecer a Deus por o Senhor ter nos permitido, através da internet, podermos falar sobre a palavra de Deus e nos alimentarmos espiritualmente dessa graça do Senhor. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Samuel, capítulo 3. Parece que faz tão pouco tempo que nós começamos essa leitura, mas hoje está completando 239 dias. Todos os dias o Senhor nos abençoando e nos dando força, nos dando perseverança e principalmente nos dando a Tua graça para que nós pudéssemos entender a verdadeira palavra de Deus. Hoje tem um ensinamento muito precioso no capítulo 3 de Samuel, 1 de Samuel. Então vamos fazer bastante atenção. Abra o seu coração para que você possa estar diante da presença de Deus. O verso 1 diz assim: E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. Aqui quando fala mancebo, ele ainda é um adolescente, deixou de ser criança, mas ainda não é um adulto, daquela fase de adolescência dele. Nesse capítulo se imagina que ele tem por volta de 16 anos mais ou menos. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Na versão da minha Bíblia usa a palavra valia, mas em outras versões vai usar a palavra que era escassa. Por que a palavra de Deus aqui estava escassa? Samuel vai ser o último juiz da tribo de Israel. Nós vimos que passaram muitos juízes, inclusive, por exemplo, o último juiz que nós estudamos a respeito no livro de Juízes foi Sansão, onde muitos acreditavam que a fraqueza de Sansão estava nos cabelos dele, quando na verdade a fraqueza de Sansão estava no coração, que era inclinado às mulheres. Sansão era um homem mulherengo e ali estava a fraqueza dele. Ele se esquecia e se apartava de Deus todas as vezes que ele buscava por mulheres que para diversão, por mulheres que eram de outras descendências, outras crenças que faziam parte do mundo. E ali estava a fraqueza, quando ele se apartava do Senhor. Então o último juiz, ele não deixou representação entre os filhos de Israel. Eli, o sacerdote, também é um juiz sobre Israel, mas como estudamos no capítulo passado, o Senhor adverte ele porque ele permite que os dois filhos dele que trabalham no ministério também como sacerdotes, eles façam tudo ao contrário do mandamento do Senhor. Então Eli também não é um juiz agradável aos olhos do Senhor. Por isso que se diz que era escassa de valia, né? De grande valia, porque era rara se ouvir a voz de Deus, porque esses homens, eles estavam meio que apartados, mesmo trabalhando no ministério, o coração deles estava distante do Senhor. E no verso 2 diz: E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, porque não podia ver. Ele já era um homem de idade, já era um homem cansado, o coração dele já era cansado porque ele estava enfraquecido na fé, embora ele fosse um sacerdote, ele não seguia de toda a alma, de todo o coração, e a saúde dele já estava debilitada, ele já estava ficando cego. E estando também Samuel deitado, antes
que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Ali eles moravam no templo, lá na cidade de Siló. E o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, o capítulo todo já vale por essa frase, eis-me aqui. Olha que algo maravilhoso. Hoje em dia, quando alguém chama a gente, não, alguém fala Lana, a gente responde: oi, que quer? Que foi? Já vou. É assim que a gente responde, né? A gente não responde eis-me aqui. Em inglês tem um costume que eles respondem quando eles são chamados: I am ready, eu estou pronto, né? E nós brasileiros, nós não temos esse costume em português de falar eu estou pronto, eis-me aqui. Nós não tínhamos. Mas a partir de agora que Deus traz essa luz, clareia pra gente, abre os nossos olhos, para quando o Senhor nos chamar, ao invés de nós respondermos que foi, a gente responde: Senhor, eis-me aqui. E nós, sendo servos de Deus, amando ao Senhor, quando o nosso irmão, nosso semelhante, nosso parente, nosso filho, né, a mãe, alguém nos chamar, que a gente tenha mais doçura a nossa resposta, que a gente possa dizer: eis-me aqui, estou pronto, estou à sua disposição. Mas nesse momento aqui da Bíblia, Samuel pensa que é Eli que está chamando, porque a palavra de Deus era rara e ele ainda era um mancebo, não tinha experiência nenhuma. Ele vai até o local onde Eli está deitado e diz: eis-me aqui, Senhor, você me chamou? Esse Senhor, ele está falando para Eli. E ele fala: não te chamei. Ele fala: ouvi uma voz, achei que fosse você. Volta para sua cama e deita. Passa um tempo, pela segunda vez: Samuel. E novamente ele responde: eis-me aqui. E mais uma vez ele vai até Eli. Chegando em Eli, ele fala: não te chamei. Volta a deitar. Pela terceira vez acontece isso. Então Eli, um homem já experiente, e mesmo com toda a deficiência espiritual dele, ele ainda tem, né, uma espiritualidade, porque ele trabalhou muitos anos diante da retidão do Senhor e com o tempo ele acabou perdendo isso, mas ele tinha dentro dele um homem sábio. E ele então falou: é Deus querendo falar com Samuel. E ele orientou: Samuel, a próxima vez que você ouvir alguém te chamando, responda: fala, Senhor, quero te ouvir. Glórias a Deus. Samuel volta para a cama dele. Então no verso 10 diz: então veio o Senhor e ali esteve, a presença de Deus estava junto com Samuel. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo te ouve. Glórias a Deus. Quem nos dera o Senhor poder falar com o nosso coração, nos chamar pelo nome, e nós pudermos responder para o Senhor sabiamente: fala, Senhor, teu servo, a tua serva, ouve. Fala, Senhor, que nós tenhamos esse privilégio de ouvir a Deus, mas mais do que isso, que nós estejamos prontos para ouvir ao Senhor e seguir a Deus. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Olha que coisa maravilhosa. Deus vai começar a operar no meio do povo de Israel. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. O Senhor está dando um recado para Samuel, falando: Samuel, vou começar a operar no meio do povo de Israel. E eu vou começar também a mexer dentro da casa de Eli, porque eu já avisei ele. Ele fala assim: olha, a saber que julgarei, porque ele já tinha mandado um recado para Eli, falando: Eli, você ama mais seus filhos, você honra mais seus filhos do que a Deus, e eu vou tirar os seus filhos dessa terra. E nós vamos ver nos próximos capítulos, no próximo capítulo, o que os filhos de Eli vão fazer para que Deus realmente tire eles da face da terra. E aqui Deus
apregoa, né? O que ele vai fazer, a mão pesada do Senhor sobre a casa de Eli. O Senhor dá o recado, Samuel continua quietinho ali na cama dele. No verso 15 diz: E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu a porta da casa do Senhor, porém temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Mas era inevitável. Ele encontra com Eli e ele diz para ele: Samuel, o que foi que o Senhor falou para você? Não me escondas nada. Porque Samuel ele estava ali pronto para ouvir a Deus. E ele sabia que Deus queria falar com Samuel. E ele já desconfiava que tinha algum recado para ele também. E Samuel contou para Eli o que o Senhor havia dito para ele na noite anterior. No verso 19 diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras deixou cair em terra. Deus não é homem para que minta, e se Deus prometeu, Deus cumpre. E aqui está a palavra: não deixou nenhuma das palavras do Senhor cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Glórias a Deus. Imaginem a postura de Samuel diante do sacerdócio, a postura dele diante do ministério. Ele de verdade servia a Deus de coração e de alma. No último verso, no verso 21, diz: E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pelas palavras do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, maravilhoso. Eu sinto uma paz no meu coração e uma graça e uma alegria muito grande em saber que Deus está aqui. Olha, Deus fala com a gente. No verso 10 diz: E ali esteve. Ele não só chamou o nome de Samuel, mas a presença de Deus esteve ali com Samuel. E ele sendo ainda mancebo, ele ainda sendo jovem. E isso nos faz pensar que não importa qual é a idade que nós temos, não importa se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto ou se já é um idoso. O importante é que tipo de coração nós carregamos dentro de nós. Se nós estamos de fato dispostos a servir ao Senhor, para quando Deus nos chamar, nós pudermos responder: Eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo e a tua serva ouve. Glórias a Deus, aleluia. Que hoje você possa guardar essa palavra dentro do seu coração, para que você possa ouvir e receber o chamado de Deus, porque acredite, ninguém nasce sem nenhum propósito. Até a criança que nasce e poucas horas depois, ou alguns dias depois, essa criança vem a falecer, ela trouxe muitos ensinamentos para a mãe, para o pai, para a família. Ninguém nasce em vão nessa terra. Todos nós temos o propósito. Aquieta o teu espírito, aquieta o teu coração e diz: Senhor, fala, que o teu servo e a tua serva ouve. O que requeres de mim, Senhor? Me diga para que melhor eu possa te servir. Que essa seja a nossa oração de hoje, irmãos. Que a gente esteja disponível, disposto, cheio de energia e vitalidade para servirmos a Deus nessa terra. Por tudo nós agradecemos a Deus e tudo que nós pedimos ao Senhor é por intermédio de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor abra os teus olhos, abra o teu coração e o teu entendimento, para que você possa estar disposto a servir ao Senhor verdadeiramente. Não se esqueça, a palavra que alimenta a minha alma, o meu espírito, a sua alma e o seu espírito, alimenta os nossos irmãos também. Então, compartilhe a palavra de Deus. Leva a palavra de Deus para outras pessoas também. Deus te abençoe grandemente e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.